Olá, galera concurseira ligada aqui no PES Concurso. Eu sou o professor Evandro e estamos de volta com nossas videoaulas voltadas para o concurso da Polícia Civil do Piauí. Você, amigo concurseiro, está inscrito ou vai se inscrever no concurso da Polícia Civil do Piauí? Esta videoaula é para você. Nós já temos algumas videoaulas aí no canal abordando os conhecimentos regionais do Piauí que vai cair lá na tua prova de concurso. E essa é nossa primeira videoaula que está vinculada ao nosso material em PDF, que você, amigo concurseiro, vai adquirir aí entrando em contato com o atendimento ou acessando o link na descrição desse vídeo e vai acessar lá o nosso material em PDF. Lembrando, quando você acessa lá o seu material em PDF, você adquire lá o material em PDF sobre conhecimentos regionais do Piauí do professor Evandro, você vai ter lá um cadastro. Nesse cadastro você coloca o seu e-mail e é através desse e-mail que você vai receber a chave de acesso para as videoaulas exclusivas. Nós vamos liberar não só as 7 videoaulas do curso de Conhecimentos Regionais para a Polícia Civil, que são 7 videoaulas de comentário de questões, 7 que eu estou colocando aqui no mínimo, né? Nós já temos algumas liberadas aí no canal, então nós teremos aí 7 videoaulas no mínimo liberadas para você, exclusivamente para você que adquiriu ou vai adquirir o nosso material em PDF. Como é que você vai ter acesso? Nós enviaremos o link de acesso lá para o seu e-mail cadastrado na plataforma de compra, na plataforma em que você adquiriu o material de conhecimentos regionais do professor Evandro para o concurso da Polícia Civil. Por que nós estamos reforçando que este material é um material para o concurso da Polícia Civil? Porque nós estamos gravando as aulas e nós montamos o material de acordo com de acordo com o edital da Polícia Civil. Então nós vamos ter foco. Claro que o canal do professor Evandro, claro que aqui no PES Concurso você tem outros materiais, tem um material completo da história do Piauí, que também está lançado aí no nosso canal, que está lançado aí também na plataforma de venda, mas o nosso objetivo aqui é preparar você para acertar todas as questões que aparecer de conhecimentos regionais do Piauí lá na tua prova de concurso. Então, sem mais delongas, sem firulas, vamos aí ao que nos interessa. Nós resolvemos abordar as videoaulas voltadas para o concurso da Polícia Civil através de questões. E esse primeiro tópico, o tópico dessa primeira videoaula, inclusive é um tópico que nós já abordamos em outras videoaulas para o seletivo da SEDUC e videoaulas também para o concurso da Polícia Civil. Nós já temos uma videoaula aí de 40 minutos aproximadamente no canal, então nós já abordamos esse tópico. Então esse tópico talvez seja o tópico que teremos o maior número de questões comentadas, e a gente já aconselha você a também ir atrás de mais questões. Claro, você adquirir o nosso material, você já vai ter um conjunto de questões suficiente, ou pelo menos que acreditamos ser suficiente, para você acertar todas as questões que vão aparecer lá na tua prova de concurso. Então, sem firulas, sem delongas, vamos aí ao que nos interessa, que é o comentário das questões. Aula 1, aspectos históricos relevantes do estado do Piauí, formação territorial, processos coloniais e movimentos sociais. Embora aqui neste edital não tenha especificado quais são esses aspectos históricos, nós vamos selecionar alguns desses aspectos históricos e vamos abordar aqui com vocês. Então, queremos abordar isso através de questões. Você que adquirir a videoaula, que adquirir o material em PDF do professor Evandro, agora você já vai ter pelo menos 2 aulas de história do Piauí liberada lá para você assistir. Essas videoaulas liberadas com comentário do conteúdo e também com questões no final. Olha só o enunciado da questão da NUCEP, questão de 2017, uma questão para seleção de professor de história. Olha só o enunciado. A ocupação do território, que hoje corresponde ao estado do Piauí, teve como fator inicial predominante, fator propulsor, fator motivador,
aquilo que, de certa forma, é a atividade econômica predominante no processo de ocupação do Piauí. Então, todas as vezes que falarem sobre o processo de ocupação do Piauí, povoamento do Piauí, você vai lembrar da economia do gado e da proliferação das fazendas de gado no Piauí. Então, a resposta correta aqui da tua questão está na letra C. Mas vamos aí às alternativas. A letra A diz exploração de ouro e diamante no Vale do Rio Gurgueia. Isso não é verdade. Letra B, a implantação de missões jesuíticas para a catequese de indígenas. Embora no Piauí tenha havido também implantação de missões jesuíticas, principalmente em algumas regiões já notoriamente documentada, como Regeneração, como outras cidades do Piauí que surgem em torno, né, dessas missões jesuíticas, mas a principal atividade econômica, o motor propulsor para a ocupação do Piauí é as fazendas de gado. Então a letra C, que é a nossa alternativa correta, diz claramente aí que a expansão da pecuária bovina a partir da Bahia e de Pernambuco. Fazendeiros de gado vindo da Bahia e de Pernambuco são responsáveis pelo povoamento do estado do Piauí. Letra D, o cultivo de cana-de-açúcar no litoral, similar ao modelo nordestino. É claro que a cana-de-açúcar vai ser importante para a ocupação da Bahia, inicialmente, lá no período colonial, sistema açucareiro, e também de Pernambuco. Nós temos também na Vila de São Vicente, atual São Paulo, as fazendas de açúcar, a plantação de açúcar sendo importante. Mas falou do adentramento para o sertão brasileiro, para o Piauí, lembre da expansão da pecuária bovina a partir da Bahia e de Pernambuco. A letra é a busca por madeira de lei, como o pau-brasil no litoral piauiense. Isso aqui também é falso. Resposta correta, primeira questão da nossa primeira videoaula voltada especificamente para o concurso da Polícia Civil. Letra C, valor de ocupação do Piauí, colonização do Piauí, lembre, expansão da pecuária bovina a partir das fazendas de gado, a partir da Bahia e Pernambuco. Questão de número 2, vamos aí um pouco mais rápido, senão a videoaula fica muito longa. Questão de número 2, nós temos do concurso da Prefeitura de José de Freitas para agente administrativo. O Piauí é o único estado da região Nordeste que não tem sua origem em um núcleo açucareiro litorâneo. Sua ocupação é povoamento decorreram principalmente da sua ocupação e povoamento decorreram principalmente da. Continuamos no mesmo raciocínio. Se você pesquisar sobre as questões sobre o Piauí, você vai encontrar a maioria das questões de concurso vai abordar esse processo de ocupação e colonização do estado do Piauí. Então vamos lá, a letra A. Expansão da empresa pecuarista que utilizou o território piauiense como área de pastagem. Até aí, tudo indica que a alternativa correta é a letra A de aprovado. E aprovado, com certeza, é você que está estudando, está se dedicando aqui com o PES Concurso. Letra C, descoberta de pedras preciosas na Chapada das Mangabeiras no século XVII. Letra D, fuga de escravizados de plantation nordestino que tomaram quilombos no interior. Então a resposta correta da segunda questão, letra A de aprovado. A ocupação e o povoamento do Piauí decorreram principalmente, isso não quer dizer que no Piauí não tenha havido missões jesuítas, que no Piauí não tenha havido quilombos, né? Núcleos quilombolas. O que ele está dizendo é que predominantemente, que principalmente, o Piauí foi ocupado e povoado através da atividade pecuarista, expansão da empresa pecuarista que utilizou o território piauiense como área de pastagem. Lembrando que este gado do Piauí, ele era criado solto, extensivamente, era um gado criado solto. Ok? Então, resposta aqui da questão de número 2, letra B de
bola, letra B de bola. Vamos agora para a questão de número 3. Questão de número 3, nós temos a consolidação do domínio português sobre o território piauiense no contexto do período colonial estar diretamente associada à atuação de... Aqui nós estamos falando dos desbravadores do Piauí. Lembra do hino do Piauí? O Piauí nasce da aventura de dois bandeirantes. A pergunta mais objetiva e mais clara e mais direta é: quais são esses dois bandeirantes? Você não deve esquecer do nome desses indivíduos: Domingos Afonso Mafrense e Domingos Jorge Velho. Então, é claro que quando nós analisamos em termos de efetividade, o Domingos Afonso Mafrense vai se destacar pelo fato de Domingos Afonso Mafrense ter passado mais tempo em território piauiense e também porque ele era dono de um número maior de fazendas. Chega-se a dizer que o Domingos Afonso Mafrense era dono de mais da metade das terras piauienses. Então, veja só, se nas alternativas tiverem em alternativas diferentes, se tiver Domingos Afonso Mafrense e Domingos Jorge Velho, você vai marcar Domingos Afonso Mafrense. Se a pergunta foi qual o primeiro a chegar no Piauí, o primeiro entre esses dois é o Domingos Jorge Velho. Eu tenho muito receio das provas da FGV, porque as provas da FGV quase que não saía, pode criar pegadinhas, né? Então esses detalhes pode sim pegar você e você pode errar por conta de um detalhe. Mas a questão número 3, ela é bem clara, é bem óbvia. Ela quer saber quais são esses dois personagens marcantes e determinantes do processo de ocupação, de conquista, ocupação e colonização do Piauí. Então, os dois indivíduos aqui é da letra A, Domingos Afonso Mafrense e Domingos Jorge Velho. Não esqueça do Domingos Afonso Mafrense e do Domingos Jorge Velho. Saindo da terceira questão, vamos para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: qual foi a primeira capital do Piauí durante o período colonial e imperial antes da transferência para Teresina? Então, essa pergunta é uma pergunta direta, ou você sabe ou você não sabe, e é normalmente aquela questão que quase todo mundo vai acertar. Quando nós falamos de primeira capital do estado do Piauí, sempre deve vir à sua mente a cidade de Oeiras. A cidade de Oeiras, a primeira capital. O povoamento do Piauí nasce a partir de Oeiras, a partir da primeira fazenda de gado em Oeiras, fundada pelo o Domingos Afonso Mafrense, a famosa Vila da Mouxa, a famosa Fazenda da Mouxa. Não esqueça disso, porque ele pode perguntar também sobre a primeira fazenda e sobre a primeira vila do Piauí. Então, falou de primeira fazenda, de primeira vila, primeira capital, Oeiras, primeira fazenda, Mouxa, Fazenda da Mouxa, primeira vila, Vila da Mouxa, que depois receberá o nome de Oeiras em homenagem ao Marquês de Pombal, antigo Conde de Oeiras, em uma homenagem ao Marquês de Pombal, ok? Então vamos aí para a questão de número 5. A questão de número 5 diz o seguinte: é uma questão da NUCEP, da CEPLAN, né, para o cargo de analista de planejamento. É uma questão um pouco mais longa, um pouco mais complexa, por assim dizer. Diz o seguinte: a transferência da capital de Oeiras para Teresina em meados do século XIX foi motivada por um conjunto de fatores. Entre eles, não se inclui. E aí, uma ressalva para você, uma dica para você que vai fazer provas de concurso. Seja qual for o conteúdo, tome muito cuidado quando ele pede a não se incluir, a incorreta, a falsa, a dissimulada. Tome muito cuidado. Viu a palavra mão? A palavra não, viu a palavra incorreta, viu a palavra falsa, sublinhe,
pinte de rosa, bote luzes fosforescentes, para que você não esqueça, porque o nosso cérebro está condicionado a marcar a alternativa correta. E aí, quando ele pede a errada, pela prática, né, a maioria das questões pede a correta, né, e você é levado a errar uma questão que você até sabia por um detalhe, por não se atentar ao enunciado. Então, não se inclui. Qual é a alternativa que não se inclui como uma razão, uma explicação para a transferência da capital para Teresina? Então, perceba o seguinte, essa questão, além de ser uma questão um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, ela também é uma questão que nos ensina, porque só uma das afirmativas aqui estão incorretas. Então, você aprende ao responder questões dessa natureza. Então, a letra A diz o seguinte: a localização central de Teresina em relação ao território estadual. Se você der uma olhada no mapa do Piauí, Teresina fica ali perto da curva da meia. Para quem é do Piauí, já conhece o mapa do Piauí, sabe mais ou menos que o mapa do Piauí tem um formatozinho de meia e fica ali na região mais central, tá? Então a letra A é verdadeira, nós não devemos marcar. Normalmente, quando ele pede a falsa, a incorreta, quando ele pede aquela que não se inclui, a primeira, a letra A, normalmente é a correta. Porque aí você vai na empolgação, lê e diz, é isso mesmo, Teresina é central, e aí você marca. Só que ele não quer a correta, ele quer a incorreta. Letra B, a necessidade de impulsionar o desenvolvimento da região norte do estado, beleza, correto, alternativa correta. Vamos agora a letra C. A letra A e a letra B são verdadeiras, ele não quer a verdadeira, ele quer a falsa. Vamos ver a C? A C diz, a busca por uma sede administrativa mais próxima do rio Parnaíba, importante via de transporte. A busca pela proximidade do rio Parnaíba, importante via de transporte. Então, a letra C é corretíssima. Teresina fica às margens do rio Parnaíba e, embora atualmente o rio Parnaíba não seja navegável, ou pelo menos não navegável com a importância econômica de levar embarcações até o porto de Luiz Correia, que com fé em Deus um dia vai ser inaugurado, que é um sonho antigo de políticos tradicionais do Piauí, né, incluindo eles o próprio Alberto Silva, Alberto Tavares e Silva. Pesquise um pouquinho sobre a importância de Alberto Silva para o desenvolvimento, para a evolução do estado do Piauí. E também outros problemas também que a gente não vai entrar em detalhes, nós não vamos discutir as questões negativas do senhor Alberto Silva. Letra A, B e C estão corretas, ele quer a errada. A letra D, o desejo de proteger a capital dos constantes ataques de corsários holandeses no litoral. Nós não temos notícias da presença de holandeses no litoral piauiense e muito menos no central, na região central do Piauí, que é o caso de Teresina. Então, a falsa, a errada, aquela que não se inclui como razão da transferência da capital para Teresina é a letra D. Nós não temos ataques de corsários holandeses. Na verdade, nós não tivemos ataque de corsários de nacionalidade nenhuma ao longo da história do Piauí. E letra E, a estagnação econômica da região de Oeiras, a estagnação econômica da região de Oeiras e a ascensão comercial da região de Teresina. Teresina estava ascendendo comercialmente, principalmente por conta da influência de uma cidade próxima do Maranhão, a cidade de Caxias. Tanto que quando Teresina é levada à categoria de capital, nós temos a transferência de muitas atividades comerciais e industriais de Caxias para Teresina. A exemplo da antiga fábrica de tecidos de Caxias, que se transferem para o Piauí, transfere para a cidade de Teresina e se instala ali na Avenida Maranhão, onde hoje é o Lojão do Paraíba, né? E aí
não vamos aí dar continuidade, que eu não estou recebendo mexão para estar falando do Paraíba, mas é só para a gente entender um pouco do contexto dessa transferência da capital de Oeiras para Teresina, ok? Então, dê atenção a esta transferência da capital, porque ela é muito recorrente nas provas de concurso que cobram aspectos históricos do Piauí. Então vamos aí para a próxima questão, questão de número 6. Acredito que esta é a nossa última questão desta lista. Questão de número 6. Questão aí para o concurso da Prefeitura de Amarante, para professor de História. Diz o seguinte: um dos movimentos sociais de maior expressão histórica do Piauí, ocorrido no século XIX, que contestava a concentração de terras e o poder das elites locais, foi. Aqui a gente tem que fazer uma ressalva. A balaiada, ela nasce no Maranhão, num contexto de miséria, ou num contexto de fragilização das classes populares. E no Maranhão, a balaiada, ela vai ser um movimento muito mais popular do que no Piauí. É claro que as causas da balaiada no Maranhão e no Piauí serão essencialmente as mesmas. Só que no Piauí, a balaiada vai receber o apoio de fazendeiros, né? Vai receber o apoio de uma elite que era oposição à elite que estava no poder de então, que era uma oposição ao Manuel de Souza Martins, que era o então governador do Piauí na época da balaiada. E aí eu já estou dizendo para você qual é a revolta que ele está se referindo. A revolta que ele está se referindo é a balaiada, está aí na letra A de aprovado. A revolta que ele está se referindo está aí na letra A revolta da balaiada. Então, embora as causas essenciais da balaiada, tanto no Piauí como no Maranhão, sejam esses movimentos sociais, né, gerado aí por uma contestação de concentração de terras, a injustiça da distribuição de terra, a miséria, o abandono, a balaiada, a exemplo também de outras revoltas regenciais, né, ela vai ter essas causas, que é um relativo abandono do poder central em relação às regiões. As oligarquias regionais também vão se rebelar contra o poder central. No Piauí, qual é a diferença da balaiada do Maranhão para o Piauí? Uma maior participação das elites, ou uma maior participação de fazendeiros, claro, não preocupado com a justiça social, mas sim preocupado com a derrubada do Manuel de Souza Martins e a ascensão dos seus grupos políticos ao poder. Então, resposta aqui da sexta questão, letra A revolta que ele está se referindo é a balaiada. Conheça a balaiada, porque ela é muito recorrente nas provas de concurso. Questão de número 7, essa é a última questão desta lista, desta videoaula, diz o seguinte: no CEP 2016, técnico administrativo, a criação da capitania de São José do Piauí em 1558 representou um marco importante porque aqui no enunciado a gente já tem que fazer uma ressalva. A capitania de São José do Piauí, a capitania do Piauí, ela foi criada, segundo documentos, através de carta régia de 1718. Então, a capitania do Piauí ela é criada em 1718. Ah, professor, e por que aqui no enunciado tem 1758? Porque em 1758 é quando toma posse o primeiro governador. Então, veja só, a data de criação da capitania através de carta régia, 1718. E o primeiro governador toma posse, o João Pereira Caldas, lembre aí do nome do primeiro governador, toma posse em 1758. E aí, esta questão serve para a gente também ficar atento, porque esses detalhes podem levar você ao erro das questões. E eu já tenho visto, né, comentários em relação à FGV
de questões que um tanto quanto capciosa, que trata desses detalhes, às vezes com certa sutileza, porque realmente aqui é um detalhe. Embora o Piauí tenha sido criado, a capitania do Piauí tenha sido criada em 1718, o primeiro governador só vai tomar posse em 1758. Então, dito isso, vamos aí para o enunciado. Letra A: separou definitivamente o território piauiense da capitania de Pernambuco. A letra A é a alternativa correta. A posse do João Pereira Caldas em 1758, né? A efetivação da criação com a nomeação do governador em 1759, governador na época parece que era presidente de província, João Pereira Caldas, representou um marco importante. Foi a separação definitiva do território piauiense da capitania de Pernambuco. Lembrando que do início da ocupação, da chegada ou da fundação das primeiras fazendas de gado aqui com Domingos Afonso Mafrense, até a criação e a efetivação do governo do João Pereira Caldas, nós vamos ver o Piauí ora sendo comandado pelo Maranhão, ora sendo comandado por Pernambuco. Então, Pernambuco e o Maranhão disputam, de certa forma, o controle desta região, que era tido aí como uma terra de ninguém, né? Depois, com a queda do João Pereira Caldas, nós também teremos um período, né, de fragilização do Piauí governado por uma junta governativa, e essa fragilização também retorna ao domínio, me parece, se não me falha a memória, do Maranhão. A letra B diz: foi um movimento liderado pelos grandes fazendeiros para obter independência do Grão-Pará. Não tem nada a ver. Letra C: marcou o início do ciclo do algodão no estado. Letra D: significou a expulsão definitiva dos holandeses. A gente já falou que não houve invasão holandesa no estado do Piauí. Transferiu a capital de Oeiras para Teresina. A capital só é transferida anos depois, né? Quase mais de um século depois, ok? Então, esta é a nossa última questão desta aula. A gente está reforçando, está tentando ser o mais objetivo possível para que as aulas não fiquem muito longas. E nós temos aqui, no final, aqui, quando você tiver acesso a essa aula, você vai ter um link de acesso ao comentário das questões. A gente preferiu colocar os comentários no final para você acompanhar a aula ou para você tentar responder. Também, às vezes, a gente fala muito rápido. Pode ser que a gente tenha falado uma coisa e você talvez não tenha compreendido, e não sei se você vai ter tempo para assistir essa aula mais de uma vez. Então, o importante é que a gente colocou o comentário explicando a cada questão desta videoaula de hoje. E terminamos aqui com algumas dicas, né? Essas dicas é para você reforçar os seus estudos. Então, ponto-chave para a revisão, né? Revisão em relação ao tema desta aula. A linha do tempo, né? Saber onde começa, né? Quando chegam os primeiros indivíduos, os primeiros colonizadores portugueses no Piauí. Motor, né? O motor, no caso aqui, o motor para a ocupação, né, na fase da ocupação, expansão da pecuária a partir da Baía de Pernambuco. Figura-chave: Domingos Afonso Mafrense, né? A gente falou Domingos Afonso Mafrense e Domingos Jorge Velho, mas o motor desse processo de ocupação das fazendas, né, proliferação do gado, Domingos Afonso Mafrense. Nós temos aqui conflito, disputa entre grupos indígenas e destruição de quilombos, que é referenciado aqui ao Domingos Jorge Velho. Inclusive, o Domingos Jorge Velho vai enfrentar índios no Piauí e vai enfrentar também índios em outras regiões, sendo responsável. Domingos Jorge Velho, inclusive, sai do Piauí porque ele foi convocado, foi contratado como sertanista de contrato para destruir o quilombo de Palmares. Domingos Jorge Velho é responsável pela destruição do quilombo de Palmares. 2. Né, no século XVIII, consolidação colonial. 1758, a criação da capitania, é importante lembrar. Desmembrada aí de Pernambuco, né, com a capital Oeiras, a economia consolidada da pecuária e início do cultivo de algodão. Então nós temos esse início do cultivo do algodão, e vai ser fundamental
para a economia industrial inglesa. Lembrando que nesse período a Inglaterra está se separando, ou de certa forma, está enfrentando o movimento de independência dos Estados Unidos, e vai buscar matéria-prima para a sua indústria têxtil em outras regiões, e encontra aqui no Nordeste brasileiro. Lembra lá do movimento de independência? O Dom João VI tentou evitar a independência do Nordeste por questões econômicas. Ele queria evitar perder essa produção de matéria-prima que vai ser importante para a economia têxtil inglesa. Também ele tenta impedir a independência na região amazônica, no Pará, e na Bahia também, por conta das fazendas de algodão, e na região norte, por conta das drogas do sertão. Então, é importante a gente ficar fazendo essa interligação com a história nacional. A gente não sabe ao certo como é que vai vir a prova da banca do concurso da Polícia Civil, mas acredito, por ser uma banca nacional, é provável que ele faça links da história do Brasil com a história do Piauí, né, para cobrar as questões mais contextualizadas. Já no período imperial, importante você destacar os movimentos, no caso aqui a balaiada, que é no período regencial. A balaiada começa no período regencial, mas o seu fim já vai ser no reinado de Dom Pedro II. Em 1852 é importante lembrar da transferência da capital de Oeiras para Teresina, ressaltando, destacando as razões pelas quais se transferiu. Temos aí posição geográfica central, acesso ao rio Parnaíba, a estagnação econômica de Oeiras, né? Precisava de um novo lugar para que houvesse uma nova energia para o crescimento do Piauí economicamente. Então, Teresina também é a primeira capital planejada do Brasil. Quarto ponto aí, o século XX e século XXI, destaque a expansão para o sul do estado, com a agricultura moderna e mais recente, a geração de energia eólica. Então a gente já está falando do século XX e século XXI, as transformações que ocorrem no século XX e no século XXI no estado do Piauí. Então pode ser que ele fale também dessas transformações no polo econômico, né, ou das atividades econômicas. O Piauí se transformando em uma referência na produção de energias renováveis. E a dica final para a prova, né, grave aí as sequências: pecuária, capitania Oeiras, balaiada, mudança da capital para Teresina. Então, para você entender que pecuária, transferência da capital, né? Primeiro a capital Oeiras, balaiada e a transferência da capital termina cobrindo boa parte das questões que versam sobre aspectos relevantes da história do Piauí. E eu vou aqui dar uma ressalva, embora não esteja explícito no edital do teu concurso. Nós vamos disponibilizar para você que já está aqui adquiriu o nosso material, as primeiras videoaulas lá, que eu chamei de aulas exclusivas, né, são aulas do curso de História do Piauí para concursos do professor Evandro, que a gente vai liberar algumas aulas que nós consideramos relevantes. Como este ano é o ano em que a gente perdeu a nossa referência da arqueologia no Piauí, que nós perdemos a Niede de Dom, então nós acreditamos que é provável que apareça lá na tua prova questões em relação à pré-história piauiense. Embora nós não tenhamos ainda selecionando questões sobre a pré-história piauiense aqui no PES Concurso, nessa sequência nós não planejamos trazer esse conhecimento de pré-história piauiense. Nós também não colocamos no nosso material em PDF, mas você que adquirir nosso material em PDF vai ter acesso à videoaula do curso de História para concurso, do curso de História do Piauí para concurso do professor Evandro, a videoaula 1 e a 2. A videoaula 1 é sobre a pré-história piauiense, a 2 é sobre os indígenas do Piauí, porque nós acreditamos que poderá aparecer lá, embora não esteja explícito aqui no edital da Polícia Civil. Então ficamos por aqui. Você, amigo concurseiro, que ainda não adquiriu o nosso material,
nosso caderno de questões em PDF para a Polícia Civil, entre em contato com o atendimento ou aqui no link vá direto na plataforma de venda. Lembrando, todos aqueles que acessarem e adquirirem o nosso PDF vai ter acesso às videoaulas exclusivas e por tempo indeterminado. Então você vai ter acesso por tempo indeterminado a todas as videoaulas do PES Concurso de conhecimentos regionais para o concurso da Polícia Civil. Esta primeira videoaula, ela vai estar liberada, mas ela vai estar liberada por um curto período de tempo. É provável que na próxima semana a gente tire essa videoaula do ar. Daqui a 2, 3 dias pode ser que ela saia do ar, porque ela vai ficar exclusiva para os apoiadores do PES Concurso, apoiadores diretos do PES Concurso. Então, você, amigo concurseiro, quer passar no concurso da Polícia Civil do Piauí, quer fechar a prova de conhecimentos locais, entre em contato com o PES Concurso e adquira o seu material. Ficamos por aqui. Se interessou pelos nossos materiais, entre em contato com o atendimento e não esqueça do nosso Conselho Universal. Estuda, meu amigo, porque quem estuda, Deus ajuda.